comigo, porque você também estava pensando nisso. Venha cá, Luiz, vamos tirar junto comigo, até porque você, pelo fato de ser, pela sua pele, Luiz, venha cá. Presidente, permita, viu, presidente? Isso é um gesto de protesto mesmo, tá? Não, sério. Pois não, presidente. Então, aqui estamos, mostra aí a banana, um gesto de protesto contra exatamente o racismo. Abaixo toda forma de racismo. Abaixo toda forma de discriminação. Viva a democracia, viva o respeito ao outro, viva a igualdade de raça, de cor, de sexo, de ideologia, seja como for. Muito bem, senhor presidente. Parabéns. Então, estamos juntos. Bacana, viu? Perfeito. Senhor presidente, os últimos minutos, apenas um minuto que nos resta, eu quero dizer, e aqui trazer também ao conhecimento da plenária dessa casa, que um colega nosso, vereador Júnior de Obras, de Gravatá, está ameaçado de morte. E que hoje nós tivemos com o procurador dos direitos humanos, porque queremos protestar exatamente. A gente podia tirar uma foto, todo mundo junto ali depois, né? Se vocês toparem. Vamos para ali tirar uma foto? Então todo mundo, vamos para lá. Cadê o Luiz Eustáquio? Vão ali para tirar foto com o pessoal todo. Acho bacana tirarmos todos juntos, que inclusive fica melhor do que um individualmente. Vamos sair todo mundo, tá certo? Então queria protestar contra essa ameaça de morte de um colega vereador e que nós estamos procurando tomar as medidas necessárias. Senhor presidente, senhores recifenses, pernambucanos que aqui se encontram, obrigado pela sua presença e obrigado a todos que nos ouviram. Vereador Raul Jugman, a mesa sabe da importância do tema que Vossa Excelência traz à baila nesta data e se solidariza, não é, com o atleta e com todos aqueles que sofrem qualquer tipo de preconceito existente na face do nosso planeta. Dando continuidade ao pequeno expediente, nesse momento convido a vereadora Priscila Krause para fazer uso do tempo regimental. Declina. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. E comunico que, em virtude do horário, após o pronunciamento do vereador Luiz Eustáquio, estará encerrado o pequeno expediente. Vereador Raul, vereador presidente, e todos aqueles que fazem essa casa, eu fico muito feliz por esse momento. Fico feliz, vereador Raul Jugman, que o vereador tenha trazido esse tema. É um tema que nós também nos sentimos ofendidos. Eu acho que toda a nação brasileira se sentiu ofendido com o que está acontecendo. Não é que aconteceu apenas com o Daniel. Vem acontecendo nos estádios de futebol. E é uma coisa muito séria. O racismo, aí nos faz lembrar a época onde as pessoas eram perseguidas pela sua questão de cor. Eram mortas pela questão de cor. Então é uma situação que não está apenas na Europa, mas aqui no Brasil nós já vimos racismo dessa mesma natureza. Racismo desta mesma natureza. Esse é algo muito sério, isso é algo muito grave. Então o que eu quero dizer nesse momento é que esse fato do Daniel, ele simboliza algo muito forte. Nós estamos num momento de exceção, num momento onde as pessoas acham que podem discriminar as pessoas por conta da cor da sua pele. Eu tenho muito orgulho de ser negro. E tenho orgulho, Raul, de ter tido 9.928 votos de muitas pessoas, negras e brancas. Pessoas que não olham as pessoas pela cor da pele, mas pessoas que olham as pessoas pelo seu caráter. Pessoas que olham as pessoas como gente. Pessoas que olham as pessoas como filhos de Deus. Então eu acho que essa é a grande diferença. Mas nós estamos, e eu queria simbolizar, já que eles estão simbolizando com a banana, colocando como se nós, negros, fôssemos macacos, né? Então é isso que eles querem fazer.
eu quero simbolizar para nossas autoridades, e nós somos autoridades. Nós somos autoridades municipais, mas nós somos do parlamento. Mas eu entendo que o prefeito, que o governador, que a presidente da República, sabe com o quê? Com um grande abacaxi na mão. Com um grande abacaxi para resolver isso. A Copa do Mundo está aí, e aqui vai ser. Então, se a gente não entender que as pessoas têm que resolver essa questão, muita gente vai sair, sabe o quê? Muita gente. Eu acho que uma pessoa que comete um ato desse, Raul, tinha que sair preso do estádio de futebol. Tinha que sair preso do estádio de futebol. Não poderia chegar lá e sair livremente, fazendo um ato dessa natureza. E nós precisamos, isso tem que ser coibido. No mundo, não é só no Brasil. Mas quero registrar também que nesse momento está rodando aqui eu estou pedindo aqui para dar entrada. Eu estou pedindo aqui para dar entrada no requerimento que tem a ver com outra questão de discriminação muito séria. Eu não sei se todos foram informados, mas do que aconteceu na Câmara dos Deputados na última semana, quando foi votado na Comissão da Família, quando foi votado ali sobre a questão das cartilhas, sobre a questão de orientação sexual, onde uma grande parte da sociedade, que é representada por nós, porque o parlamento, ela representa as pessoas. Então, lá no parlamento, na comissão, houve um voto contrário. E foi tirado as cartilhas, vereador Carlos Guedes. O direito do Ministério da Educação fazer as cartilhas. Na hora que isso aconteceu, os ativistas começaram a gritar que os evangélicos eram culpados e que os evangélicos tinham que ser queimados vivos. Queimados vivos. Foi assim que eles disseram. Então eu estou aqui, pedindo assinatura aqui, num voto aqui contrário a isso, numa posição de repudiar aquele ato ali. Então estou pedindo aos vereadores que possam estar assinando, para que a gente possa dar entrada. Quando foi dito ali, e está em todos nos sites, isso foi divulgado em rede nacional, onde os ativistas que se dizem defensores dos direitos humanos, dizendo que deveria pegar os evangélicos e queimar vivo. Eu sou evangélico, e tenho direito à minha vida e direito a realmente expressar aquilo que eu acredito. Eu sou defensor da família. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário, o vereador. Pois não, vereador. Eu gostaria, por gentileza, de pedir 1 minuto de silêncio em memória do vereador da cidade de Pesqueira, que foi também vereador de Alagoinha, Augusto Simões, que faleceu num trágico acidente nesse último fim de semana, no dia de seu aniversário. Augusto Simões já estava era delegado da Polícia Federal também, foi vereador anteriormente na cidade de Alagoinha, exercia o mandato de vereador na cidade de Pesqueira, vem de uma família tradicional do sertão do Pajeú, que é a família Simões, sobrinho da ex-prefeita Giza Simões e do ex-deputado e ex-prefeito também de Afogados da Engazeira, Orisvaldo Inácio, e sobrinho também de uma pessoa que serviu e que serve ao Recife durante muitos anos, que é a doutora Lúcia Helena Simões, que foi inclusive secretária do município do Recife. Então, acho que como vereador e como pessoa atuante, jovem, 34 anos, que tinha um futuro promissor pela frente, era do PTB, já militou no PCdoB, conheci ele exatamente durante a militância juvenil, nós em lados opostos, mas debatendo democraticamente. Eu acho que essa casa tem que fazer uma homenagem, prestando 1 minuto de silêncio em memória de Augusto Simões. É justo o requerimento de Vossa Excelência, a mesa concede, não só pelo fato de ser um vereador, um parlamentar também municipal, mas pela história narrada por Vossa Excelência aqui, de Augusto. Eu, particularmente, também era amigo dele, fiquei muito sentido com o seu falecimento, e a casa se solidariza com a dor da sua família, e de todos os seus amigos.
Prolongamento do expediente. Não tem prolongamento do expediente. Portanto, solicito ao segundo secretário, vereador André Ferreira, que verifique a presença dos senhores vereadores. Presidente, 26 presentes, número suficiente para deliberar. Sendo assim, solicito ao primeiro secretário, vereador Almir Fernando, que proceda a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, senhor presidente. Discussão única dos requerimentos 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2638, 2339, 2341, 2342, 2343, 2344, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2014, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Encerrada a discussão. Não havendo orador inscrito, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única dos requerimentos 2340 a 2352 de 2014. Os dois da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única dos requerimentos 2345, 2353, 2354, 2355, 2356, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Discussão única dos requerimentos 2357, 2358, 2359 de 2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 2360 de 2014, de autoria do vereador Hilton Brito. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 2372, 2373, 2376 de 2014, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 2374, 2375 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Primeira discussão dos pareceres 1038 de 2013 e 158 de 2013, respectivamente das comissões de defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte, do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente e de educação, cultura, turismo e esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 329 de 2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Encerrada a discussão. Presidente, eu fiz uma solicitação ao presidente a respeito desse projeto e pedi um prazo. Olha, essa é uma matéria de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Cabe vistas. Então, só quem poderia pedir o adiamento é a vereadora Aimee, a missionária Michele Collins. Concordo. Na realidade, não é bem a concordância. É a senhora que teria que pedir o adiamento da discussão por ser autora da matéria. Sim. Peço o adiamento. Peço o adiamento, senhor presidente. Pronto. Nos termos do pedido da autora da matéria, fica adiado para discussões posteriores. Primeira discussão dos pareceres 229, 230 de 2014, respectivamente das comissões de legislação e justiça e de educação, cultura, turismo e esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 411 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Primeira discussão dos pareceres 233 e 119 de 2014, respectivamente das comissões de legislação e justiça e de educação, cultura, turismo e esporte, optando pela aprovação do projeto de lei de número 417 de 2013,
de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Senhor presidente, eu quero discutir. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental, vereadora. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu uso a tribuna nessa casa na tarde de hoje para fazer um destaque a esse projeto de minha autoria, no qual eu fico muito feliz de ter sido autora desse requerimento, criado esse projeto, o qual reconhece na cidade do Recife o trabalho que é feito por tantas mulheres, mulheres de oração, mulheres que fazem o trabalho do círculo de oração. Hoje, o círculo de oração é um culto, é um acontecimento dentro das igrejas evangélicas. E hoje, em todo o mundo, se tem o círculo de oração. Ele é formado, na sua maioria, por mulheres. E o círculo de oração, no dia 6 de março, ele ocorreu o primeiro círculo de oração na cidade de Recife, no bairro de Casa Amarela. Então, para nós, recifenses, é um orgulho, um privilégio poder ser berço desse trabalho tão belo, que hoje é uma referência em todo o mundo. E esse trabalho, ele começou há 72 anos. No dia 6 de março de 1942, quando a irmã Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus em Recife, convidou algumas irmãs para ajudarem em oração na congregação do bairro de Casa Amarela, em favor da sua filha Zuleide, que se encontrava enferma. A menina não andava, nem falava, e os médicos diziam que ela iria viver apenas 8 anos. 7 mulheres se prontificaram: Cecita Colasso, Malfarra Bezerra, Maria do Carmo, Antônia Veigas, Ana de Souza e Otávia Pessoa e Maria José. Durante a campanha de oração, houve uma profecia sobre a enfermidade de Zuleide. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Foi eu quem gerou essa criança, para que por meio dela fosse aberto esse trabalho. Zuleide cresceu, andou e viveu 49 anos. E o nome Círculo de Oração, segundo a fundadora Albertina Bezerra Barreto, foi inspirado num folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração é como um círculo que vai subindo aos céus. Quando estávamos orando, ela se lembrou dessa mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações. E hoje, em todo o mundo, em Recife, em Pernambuco, a maioria das igrejas, não só as igrejas da Assembleia de Deus, mas outras denominações também evangélicas, adotaram o círculo de oração, que é um trabalho geralmente feito durante o dia por mulheres. E eu gostaria aqui de reconhecer o trabalho de oração feito por essas mulheres, feito por pessoas de fé, pessoas que sabem do poder da oração. E eu louvo a Deus porque eu também já tive a oportunidade de ser dirigente de círculo de oração. E nós sabemos a responsabilidade que é. E tem aqui também a nossa amiga vereadora, a irmã Aimee, que também é dirigente de círculo de oração. E pode falar também com propriedade. Escuta a vossa parte, vereadora. Quero, primeiramente, lhe parabenizar a vereadora Michele Collins por essa iniciativa e dizer que o trabalho do Círculo de Oração, para quem não sabe, os vereadores aqui presentes, é um trabalho muito importante. Esse trabalho se inicia às 9 horas da manhã e termina às 16 horas, e quando não se prolonga mais tempo. E nesse trabalho, durante esse dia, são feitas orações pelos enfermos, e ali é curado muitas enfermidades,
naquele trabalho é feita oração também pela pátria, pelas autoridades constituídas e tem sido operado muitas maravilhas. Quero também dizer que fui dirigente de círculo de oração antes de ser vereadora durante 22 anos. E por isso quero dizer que foi muito boa essa iniciativa. E Recife ficará de parabéns com esta data de aniversário, não é? Que será comemorado todos os anos. No dia 6 de março. Dia 6 de março, dia do Círculo de Oração. E aproveitando, convidar para quem não conhece, participar. Agora no Recife, a Igreja Assembleia de Deus, nós temos mais de 600 círculos de oração espalhados em todo o Recife, sem falar nos interiores e também além do Brasil. A Assembleia de Deus tem em todo o mundo trabalho de círculo de oração. Parabéns, vereadora. Muito bem, vereadora. O trabalho também do círculo de oração, ele não é só um trabalho de oração local, que é feito na igreja, mas é também um trabalho em que as mulheres do círculo de oração, elas fazem aconselhamentos, elas fazem visita nos lares, visita nos hospitais, elas ajudam as instituições sociais na arrecadação de doações, de roupas, de alimentos, entre outros. É um trabalho também de cunho social que é realizado através das mulheres da igreja. Então eu gostaria de parabenizar a todas as dirigentes de círculo de oração, que são mulheres exemplares para a nossa vida. Mas eu ouço o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, para nós é uma honra, na cidade do Recife, nós podemos ter um dia para homenagear o círculo de oração. Um dia que lembre, que marque na cidade do Recife o círculo de oração. Primeiro que o círculo de oração é um lugar onde as pessoas vão lá buscar a Deus. E com certeza lá tem um encontro com Deus. Então, homenageando esse dia, nós estamos homenageando, na verdade, o círculo de oração, nós estamos homenageando aquele momento onde as pessoas têm um encontro direto com Deus. E muitas vidas, muitas pessoas tiveram vidas transformadas, abençoadas no círculo de oração. E outra coisa importante é que esse círculo de oração que está em todo o mundo começou aqui na nossa cidade. Não é verdade? Começou no Vasco da Gama, lá em Casa Amarela, né, na Assembleia de Deus do Recife. E se espalhou pelo mundo. Porque as pessoas oravam, mas cada uma separadas. Mas é uma multidão de pessoas intercedendo a Deus. Por isso, é um momento importante e esse dia ser consolidado na cidade do Recife é sinceramente um grande dia. E a vereadora está de parabéns por ter tido lembrado desse momento e ter aí colocado no projeto de lei. Então, parabéns, vereadora, parabéns para a sua atitude. Obrigada, vereador. Eu quero, então, parabenizar também hoje o pastor presidente das Assembleias de Deus em Pernambuco, pastor Ailton, junto com a sua esposa, que também é uma mulher exemplar, que cuida do círculo de orações dessa denominação, a Assembleia de Deus, a nossa querida irmã Judite. Mas existem também círculos de orações, como eu falei antes, de diversas denominações, que não são Assembleia de Deus, mas que adotaram também o círculo de oração. E hoje nós somos referência. Ontem eu estava recebendo uma pessoa que veio de São Paulo, lá também tem vários círculos de oração, e ela veio pregar justamente na festa de um círculo de oração aqui em Recife. E ela lhe falava como o círculo de oração em Recife é fervoroso, a quantidade de pessoas. Ela disse, olha, lá em São Paulo o círculo de oração agora só é à noite, porque durante o dia as pessoas não têm. Mas aqui no Recife, quando nós chegamos nas igrejas, a gente se impressiona com a quantidade de pessoas que muitas vezes deixam tudo, largam tudo para passar um dia ali orando e entregando as suas vidas e os seus problemas a Deus. E com certeza, se elas fazem isso há 72 anos, é porque tem resultado. Mas eu ouço o vereador Almir Fernandes. Vereadora Michele Colles, eu não poderia deixar de vir aqui para parabenizá-la também.
por esse ato, por ter lembrado do ciclo da oração, porque é o ciclo da oração feito por homens e mulheres de Deus, que sustenta, que levanta a igreja. São pessoas que pensam no seu próximo. Dentro dos 2 mandamentos, Jesus diz que tem que as pessoas ter. Um é amar o seu próximo. E o círculo da oração são feitos por homens e mulheres que amam o seu próximo, que pedem a Deus, que têm fé, mais para o próximo do que para si mesmo. Então, é importante. Eu estou muito emocionado e quero lhe parabenizar de coração por ter lembrado de pessoas tão importantes para nossas igrejas que pensam no seu próximo. Então, está aqui o meu agradecimento por ter lembrado do ciclo da oração nas igrejas, não só da Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas, porque é muito importante. Esse ciclo de oração, é essa corrente, esse ciclo de oração que levanta, que tem fé, que levanta a igreja. Eu estou emocionado e quero parabenizá-la por ter lembrado e por ter colocado no calendário da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu sou o vereador Alfredo Santana. Vereadora Michele Colles, agradeço pela parte e quero parabenizá-la pela iniciativa tão brilhante de enaltecer um grupo que tem uma importância não somente espiritual, porque nós sabemos que os círculos de oração têm uma importância social muito grande e contribui para algo muito sublime para a sociedade, quando ali aquelas mulheres, aqueles homens se reúnem para orar, não somente pelos governantes, pelo povo da cidade, pela cidade, traz ali um momento muito primordial para as pessoas, um bem-estar tamanho, e por esta razão parabenizo Vossa Excelência pela brilhante iniciativa e saber que existe um grupo que contribui de forma maravilhosa para o bem da sociedade. Parabéns, Michele Colles. Vossa Excelência está realmente assim parabenizada por esse ato tão magnífico que é promover um grupo que tem importância muito maravilhosa para a cidade. Parabéns. Obrigada, vereador. Incorporo o vosso à parte. E, para concluir, eu gostaria de dizer que um grande problema que nós temos com as respostas à oração é que muitas vezes oração é falar com Deus. Muitas vezes nós achamos que deve ser como queremos, mas na verdade, como já dissemos, as respostas já existem nas promessas da palavra de Deus. Por isso precisamos pedir de acordo com a vontade do Senhor. E muitas vezes Deus pode responder que sim, mas também pode responder que não. E o que nós temos que fazer é confiar e esperar e saber que as nossas orações, elas podem ser ouvidas por Deus. Que em qualquer lugar, quando nós abrirmos a nossa boca e falarmos com Deus, Ele nos ouve e nos atende. Se for da vontade dEle, nós podemos ter certeza daquilo que nós estamos pedindo. Sempre sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que sim ou pode ser que não. O que importa é que a resposta será o melhor para a sua vida. Eu agradeço a todos e gostaria ainda, em tempo de encerrar, de fazer um convite aos vereadores que se interessam por essa causa ou que se interessarem. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar ali na Praça do Diário, nos reunindo com várias pessoas que não concordam com o movimento que está acontecendo na cidade do Recife, que vai acontecer nos próximos dias, da Marcha da Maconha, e que não concordam ainda com as políticas públicas que hoje existem no nosso município. Eu acho que são insuficientes. Então vai estar reunido ali várias ONGs, o movimento Mães contra o Crack, instituições que estarão ali. Eu vou estar ali também junto com aquele grupo, onde nós vamos estar colhendo assinaturas contra a Marcha da Maconha e também pedindo que haja mais intensificação nas atividades da nossa cidade relacionadas à questão das drogas. Então, eu gostaria de fazer esse convite a todos e desde já eu agradeço. Boa tarde, Deus abençoe. Não havendo mais orador inscrito, está encerrada a discussão e o projeto está em votação. Nenhum vereador manifestando contra, portanto a matéria está aprovada.
existe matéria extra-pauta sobre a mesa. Requerimento número 2493 de 2014, de autoria do vereador Gilberto Alves. O vereador requer, a mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais, a liberação do plenarinho para o dia 22 de maio do corrente ano, das 10 às 13 horas, para a realização de audiência pública relativa ao projeto de lei número 343 de 2013, que estabelece normas gerais no âmbito do município do Recife sobre cultura. Outro requerimento, o 2494 de 2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, requer a mesa ouvido o plenário cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhada indicação ao presidente da Enlub, doutor Antônio Barbosa, a adotar as providências cabíveis para a adequada coleta de lixo e retirada de entulhos que se insere um papa-metralha no local onde está concentrado ao lado do número 483, entre as ruas Otton Paraíso e a rua Caturama. E o requerimento número 2514 de 2014, de autoria da vereadora missionária Michele Collins, onde requer a mesa ouvido o plenário cumprida as formalidades regimentais. O plenarinho desta casa será cedido no dia 28 de abril de 2014, no horário das 19 às 21, para a realização de uma reunião política partidária do Partido Progressista, do PP. E, por último, o requerimento 2555 de 2014, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, já narrado por ele aqui o objetivo desse requerimento no pequeno expediente. Em discussão os requerimentos. Não havendo nenhum orator para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Não há mais matéria constante da ordem do dia. Portanto, está encerrada a ordem do dia, passando ao grande expediente. O primeiro vereador inscrito no grande expediente é a vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. No último sábado, pela manhã, nós assistimos aqui no Recife a um protesto, e diga-se de passagem, extremamente ordeiro, organizado e anteriormente comunicado às autoridades que necessitavam saber do protesto, às autoridades competentes, da categoria dos motoristas de transporte escolar, vereador Raul Jugman. E eles tinham algumas pautas, algumas reivindicações. Para vocês terem ideia do que significa o transporte escolar na cidade do Recife, trata-se de uma categoria que tem cerca, hoje, de 670 veículos, vereador Aércio Luna, que prestam esse serviço às famílias recifenses, mas não apenas às famílias recifenses, prestam esse serviço a todo aquele que sequer os contratam. Sabe por quê, vereador Antônio Luiz Neto? Porque através desses 670 veículos de transporte escolar, são evitados que cerca de 10 mil veículos precisem ir até a porta das escolas, pelo menos 2 vezes por dia, para deixar e pegar seus filhos estudantes. Imagine numa cidade como Recife, o que é que isso significaria. Esse incremento de 10 mil veículos no horário de pico, fazendo esse roteiro e de escolas para deixar seus filhos. E por que, então, o sindicato fez esse protesto? Na pauta de reivindicação, eu queria destacar 4 pontos. O primeiro, um maior rigor por parte dos órgãos de fiscalização para coibir o transporte escolar clandestino. Só daí, vereador Almir Fernando, já demonstra a responsabilidade que esses trabalhadores têm com o seu mecanismo de trabalho, com o seu bem de trabalho, que é exatamente as nossas crianças.
a responsabilidade que eles têm em relação a isso quando eles pedem uma maior fiscalização. Quando o fiscal aborda, ele não sabe necessariamente se aquele transporte é oficial, é regularizado, porque por fora todos são iguais. Então, mesmo sendo um transporte escolar cadastrado, se ele não tiver com os impostos em dia, com os itens de segurança em dia, ele está sujeito a uma fiscalização quando ela é mais rigorosa. Daí demonstra a responsabilidade da categoria. Um outro ponto, e isso é legítimo de qualquer categoria, são incentivos fiscais e melhoria na qualidade do conforto e da segurança no próprio trânsito. É claro que toda categoria quer isso. Já se foi o tempo que uma categoria de trabalhadores, o vereador Raul Jugman, iria reivindicar apenas melhorias salariais. Se quer agora também melhorias na sua qualidade de trabalho, nas suas condições de trabalho. Um terceiro ponto é uma sinalização adequada para embarque e desembarque junto às escolas do transporte escolar. Uma coisa absolutamente legítima e de uma procedência que não dá para discutir. Inclusive, sobre isso, a CTTU divulgou, vereador Marco Aurélio, que em junho estaria colocando essa nova sinalização. Agora, o curioso, vereador Luiz Eustáquio, vereador Aimé, é que em momento nenhum os trabalhadores de transportes escolares foram sequer convidados para participar de nenhuma discussão e de nenhum debate. Uma gestão que se diz, ou que se coloca, que se pretende colocar como democrática e não chama o setor diretamente atingido pelas medidas para um debate, para uma conversa. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática diante de uma demonstração desse tipo de falta de diálogo. E dentro ainda dessa pauta de reivindicação e sobre esse assunto, aí eu vim, vereador, presidente Almir Fernandes, solicitar que seja incluído na ordem do dia desta casa, para a nossa apreciação, o veto ao projeto de lei número 76 de 2013, de minha autoria. Esse projeto, que também faz parte da pauta de reivindicação da categoria de transporte escolar, trata exatamente da autorização para que eles se utilizem da faixa exclusiva para ônibus, excetuando-se BRTs. E o que me chama a atenção e que me faz pedir com bastante ênfase a inclusão desse veto na pauta para que nós possamos apreciá-lo, vereador Raul Jugman, e aí eu peço licença ao vereador Aerto Luna para citá-lo e para invocar o seu testemunho, é que esse projeto, ele foi aprovado nessa casa depois de um amplo debate, uma ampla discussão e uma colaboração mútua entre esta casa, através de suas comissões, principalmente a Comissão de Legislação e Justiça e a própria Prefeitura. O projeto aprovado, vereadora Isabela, ele é muito diferente do que foi apresentado por mim, porque ele foi melhorado. E ele não foi melhorado especificamente por nenhum vereador, mas ele foi melhorado através de uma cooperação entre Comissão de Legislação, na pessoa do vereador Aerto Luna, e a Prefeitura. Não foram poucas as vezes que eu conversei com o líder do governo, Gilberto Alves, com o vereador Aerto Luna, e que esses conversaram tanto com o secretário João Braga e com a equipe da CTTU. E para meu espanto, vereador Luiz Eustáquio, esse projeto que eu tinha em mente, assim como os representantes da categoria, através do seu presidente Bezerra, presidente do sindicato, tinha em mente, era uma matéria de acordo. Era uma matéria de acordo, não pela votação unânime dessa casa, mas pelo diálogo estabelecido entre esta casa e a Prefeitura da cidade do Recife. E o projeto foi vetado em sua totalidade. Em sua totalidade. Não entra na minha cabeça uma postura desse tipo. Eu só posso adjetivar essa postura como uma postura, pelo menos, no mínimo, para ser sutil e delicada, contraditória. Para ser sutil e delicada, contraditória e incoerente. Mas eu gostaria de escutar a parte de Vossa Excelência. Vereador, eu tive a oportunidade de, no sábado, ver o protesto pacífico dos condutores, daqueles que levam as crianças do transporte escolar
eu vi esse protesto e vi eles falando da pauta deles. E ouvi algumas coisas que a vereadora está falando aí, pauta de reivindicação deles, que é uma pauta justa na minha avaliação. Na verdade, a pauta de reivindicação deles é altamente justa. Primeiro, eu só acrescentaria na pauta deles que aqueles que têm a possibilidade e querem fazer esse trabalho, e buscam fazer esse trabalho, que até estão alguns irregulares, que eles pudessem procurar o sindicato e também procurar se regularizar, garantir, junto com o órgão público, as condições e até o financiamento para se regularizar. Eu acrescentaria que era importante que outros que já fazem esse trabalho, não estou defendendo aqui, pelo contrário, porque existem itens de segurança que precisam ser verificados para garantir as crianças e para transportar crianças precisa ter os itens de segurança. Então, fazer transporte irregular realmente é altamente errado. Mas tem alguns que estão fazendo e alguns que fazem por falta de condição até de se regularizar. Eu acho que precisava entrar em contato com a CTTU, com o sindicato e buscar se regularizar. Eu penso por essa linha aí, regularizar aqueles, já não existe diferente da questão de táxi. Não existe um limite, salvo engano. Não existe um limite, você precisa apenas estar adequado, com os equipamentos adequados, e fiscalizar, você consegue autorização para fazer esse transporte. Eu acho que em algum momento, talvez o sindicato vai até pedir para que tenha esse limite, mas não existe. Pelo menos a última informação que eu tinha sobre isso, faz tempo que alguém me disse que não tinha. Se você procurasse todo organizado, você conseguiria realmente fazer. Isso é uma coisa. Então, essa é uma sugestão para que na pauta de reivindicação deles tivessem isso. Mas o resto da pauta dele é justa. A questão de poder usar exatamente como é usado pelos táxis, aquela reservada para ônibus, as faixas reservadas, é mais do que correto. As crianças estão indo para a escola. As faixas são para ajudar na agilidade. As crianças precisam de agilidade para chegar, para que as pessoas não tenham que madrugar ou não coloquem, inclusive, a vida das crianças em risco. Então, se você tem o direito de trafegar nas faixas, está mais que correto, é mais que justo. Eu também fico, na minha avaliação, eu não entendi o porquê do veto do projeto. Até porque eu entendi também que tinha acordo no projeto. Talvez alguma coisa aconteceu e ocorreu esse veto, mas eu não percebi. A questão das faixas, pelo amor de Deus, é algo mais do que justo que as pessoas possam andar nas faixas. Então, eu quero também ser solidário aí com o seu pronunciamento e colocar que nós também entendemos que é importante conversar com o pessoal do governo para saber o que ocorreu do veto desse projeto na sua totalidade, que não é o correto. Eu agradeço o à parte de Vossa Excelência pela postura do sindicato, e Vossa Excelência colocou uma coisa muito importante: não existe limitação, pelo menos ainda, para você transportar crianças, fazer parte dessa frota de transporte escolar, desde que esteja regularizado, atendendo aos itens de segurança, ao que determina a legislação, e eu acredito que não teria dificuldade nenhuma disso para o sindicato, tanto que o sindicato pede um maior rigor na fiscalização, até para quê? Porque aqueles que não cumpram os itens de segurança e a legislação de uma maneira geral não venham a macular a imagem daqueles que cumpram comprometendo toda uma categoria. E, de fato, existia, vereador, acordo, existia entendimento, vereador Raul Jugman, de maneira que eu, assim como o próprio sindicato, eu acho que outros colegas vereadores foram pegos de surpresa com esse voto. Na medida em que, de pronto, eu já peço o apoio do vereador Luiz Eustáquio, de todos os demais, para que na apreciação do veto nós votemos pela derrubada do veto. Mas eu escuto a parte do vereador Raul Jugman. Vereadora, eu, como sempre, costumo dizer e repetir que Vossa Excelência é, no meu modo de entender, das mais, se não a mais completa entre vereadores e vereadores que nós temos nessa casa. E as suas falas são sempre muito precisas e irrefutáveis, no meu modo de entender. A senhora não sobe a essa tribuna, nem vem a esse microfone de à parte, para não dizer, para não falar
aquilo que a senhora tem, a consistência, a experiência e os dados para fazer ou a reivindicação, a proposta ou a denúncia. E essa é uma característica que enriquece imensamente o vosso mandato e de qualquer um de nós. O primeiro aspecto que me chama a atenção no que a senhora está aí a dizer é o aspecto de não cumprir com aquilo que foi acordado. Eu acho que a política tem por base a possibilidade de alianças que são alicerçadas na confiança. Então, se participou o presidente Ayrton Luna, que representa exatamente grande parte daqueles que fazem o transporte, não é, individual, eu digo individual, taxista da cidade do Recife, com a sua experiência, se teve com o secretário, se as coisas foram acordadas, por que não cumprir? E aqui eu quero dizer à senhora que recentemente eu tive um projeto, o projeto do SMS da chuva, de avisar por torpedo pela possibilidade, foi pedido pela bancada governista para que fosse retirado de votação. Eis que na audiência pública eu fico sabendo que o prefeito prepara um pacote de 1 bilhão de SMS, possivelmente relacionada com a lei. Quer dizer, uma iniciativa da Casa que tanto faz para mim ser do governo da oposição, mas que beneficia a população da cidade do Recife, que já poderia ter acontecido. O segundo aspecto, só para concluir e terminar ouvindo a senhora, é o aspecto da segurança. Eu acho que o Luiz Eustáquio foi muito feliz, mas eu queria ressaltar aqui o aspecto da segurança. Na medida em que elas existem, podem transitar pelas faixas e assim por diante, ganhando mais velocidade, ganha também mais segurança para essas crianças. E isso me parece um aspecto, só ele e apenas ele, absolutamente decisivo para que egoísmo não existisse, mas, sobretudo, respeito às negociações em um projeto que é de interesse de todos nós, que temos filhos, que temos crianças, afinal, de todo o Recife. Portanto, parabéns, mais uma vez, ao seu pronunciamento e ao seu projeto, que eu espero ele venha a ser, futuramente, ou revisto, de alguma forma, venha a ser aprovado. Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, e para finalizar, é exatamente essa uma das minhas grandes preocupações. A minha questão não é a maternidade do projeto, não é a iniciativa de quem seja, é o benefício real e concreto que isso pode trazer para o cidadão recifense e especificamente para as crianças e os adolescentes que são usuários do transporte escolar. E me preocupa muito, e até nós estamos numa casa parlamentar exatamente para encerrar, presidente, o descumprimento de um acordo previamente firmado. Previamente firmado. Isso é muito sério, até porque isso compromete a nossa relação futura. A nossa relação futura. Como é possível fechar acordo? Como é possível ter a certeza do cumprimento da palavra? Se nós buscamos aqui, fizemos todo o processo, buscamos fazer tudo para que o beneficiado seja realmente o cidadão recifense, acreditamos que estava de acordo com aquilo que foi debatido e discutido, que foi proposto pela própria gestão, e essa gestão vem e volta e veta em sua totalidade um projeto que sequer apresenta algum vício de iniciativa, até porque isso foi verificado na própria Comissão de Legislação. Isso vem a comprometer, presidente, as relações futuras entre esta casa, não estou falando entre a vereadora Priscila Krause, entre esta casa, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E, mais uma vez, eu peço o apoio dos senhores vereadores para que, no momento da apreciação desse veto, nós possamos derrubá-lo usando a mesma lógica que foi utilizada para aprovar esse projeto de lei no momento que nós o aprovamos por unanimidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vou solicitar... Senhor presidente, só concluindo. Solicitar do presidente, levar ao conhecimento do presidente dessa casa o seu requerimento para que possa colocar na pauta da ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação do quórum. Então, registrar a presença dos vereadores aqui nesta casa. Solicito ao Paulo Rogério que possa fazer isso.
registrado todos? Como não tem número suficiente para continuar a reunião do dia, eu encerro a presente reunião, convocando a próxima para amanhã, às 15 horas. Está encerrada a reunião.